No Consulta Aberta de hoje, assinalamos o Dia Europeu da Alimentação e Cozinha Saudável. Está connosco a doutora Paula Beirão Valente, é nutricionista. Doutora, muito obrigada por estar connosco no Porto Canal, é um gosto recebê-la. E neste dia, que importante mensagem é que devemos deixar lá para casa? A mensagem mais importante é que realmente a alimentação começa na infância, não é? E quando instauramos hábitos alimentares saudáveis logo na infância, o padrão alimentar à partida será saudável e à partida conseguiremos prevenir grande parte daquelas doenças mais chatas da idade adulta, não é? Que tanto caracterizam hoje em dia a nossa população, infelizmente. Quando falamos em tenra idade, doutora, pergunto-lhe, desde logo, quando começamos a alimentar uma criança... Os primeiros 1000 dias já na gravidez, portanto isso inclui logo um cuidado alimentar da mãe na gravidez. É por isso importante também esse trabalho multidisciplinar, como outras especialidades acontece quando uma mulher está grávida, optar também por uma consulta com uma nutricionista para adaptar eventualmente os métodos de alimentação? Precisamente para evitar já problemas durante a gravidez que depois poderão trazer também problemas para o futuro bebê e depois para o futuro adulto. Claro. Sim. E se falamos de crianças... Estamos a falar de escolas também, e aqui tem um papel muito importante. Muito importante, isto porque eles passam grande parte do dia na escola e aí é importante não só garantir snacks saudáveis para o meio da manhã, meio da tarde, não é? E também um almoço saudável, mas felizmente estamos a evoluir nesse ponto, não é? Mas há ainda alguma dificuldade, doutora, pergunto-lhe, das pessoas em chegarem, por exemplo, a um hipermercado e conseguirem fazer opções saudáveis? Isso é ainda difícil? É bastante complicado, tendo em dia que temos aqui já a publicidade a entrar, não é? e a desviar a atenção, muitas vezes, dos produtos mais indicados e mais saudáveis. Há muita escolha por parte dos pais de produtos que têm os super-heróis nas embalagens, que os filhos depois pedem, e por isso são sempre produtos mais processados, mais açucarados, com mais sal, e à partida muito mais prejudiciais para a criança, não é? Nós temos que aprender mais a descascar mais e a desembalar menos. Isso é fundamental, logo desde tenra idade. E a questão dos rótulos é também difícil de entender muitas vezes? Às vezes têm letras um bocadinho pequeninas e palavras complicadas para o consumidor geral entender, mas felizmente temos na internet à disposição o descodificador de rótulos, basta colocar essa expressão, descodificador de rótulos, a imagem sai e já ajudará pelo menos a orientar nas compras alguns pais mais atentos e mais cuidadosos. Sim. Falando agora não só de crianças, passando também para os adultos, o que é que é uma alimentação saudável para o nosso dia-a-dia, doutora? Ora bem, isso vai depender também do equilíbrio de cada um, mas à partida será uma alimentação completa, ou seja, uma alimentação que inclua alimentos de todos os grupos da roda dos alimentos, portanto, cuidado com o cair em algumas modas, não é do momento. Uma alimentação variada, ou seja, variar os alimentos dentro desse grupo, e também equilibrada, ou seja, mantendo a proporcionalidade também, portanto, de cada grupo, ou seja, uma menor ingestão de gorduras e de açúcar face a outros alimentos, claro. Sem extremismos? Sem extremismos, precisamente. Eu própria gosto do meu chocolatinho e do meu doce e do meu salgadinho, mas lá está, isso acaba por ser uma opção de vez em quando, portanto, uma opção mais esporádica e não constante e diária, não é? E creio que é também importante aliarmos uma alimentação saudável à questão da atividade física, faz parte também. Isso é fundamental e depois adaptarmos essa mesma atividade, não é, à nossa fase da vida, não é? Portanto, na infância queremos que eles corram, que eles brinquem e cada vez mais isso é um problema, porque eles estão mais em frente ao computador, mais sedentários, ao iPad, ao telemóvel, o que seja a jogar e portanto, na idade adulta já temos que prevenir um bocadinho a perda de músculo, portanto, a idade, digamos, a atividade física deverá ser adaptada precisamente à idade e, claro, aos problemas de saúde, etc., de cada um, não é? Doutora, eu quando preparava a nossa conversa fui procurar também algumas questões mais frequentes para o nutricionista. E há aqui uma questão que me parece também importante, tem a ver com o horário das refeições. Devemos comer de 3 em 3 horas? Devemos comer quando temos fome? O que é o adequado? Bem, isso irá depender, não é? Também vai depender muito da idade e da fase da vida, lá está, homem, mulher, desportista ou não, não é? E aí tudo vai variar, mas sim, eu acredito que comer de 3 em 3 horas, ou eu às vezes gosto de fazer intervalos mais pequenos para não ter aquela fome emocional, às vezes que vem ao final do dia, a chamada hora do lobo, não é? E o comer de 3 em 3 horas não só mantém as nossas hormonas do apetite mais constantes, portanto, evita este aumento que depois vai provocar uma maior
maior ingestão de volume alimentar, uma maior ingestão de mais quantidade alimentar à refeição, uma maior tendência para isso e, ao mesmo tempo, uma glicemia mais constante. E, por isso, logo, menor tendência para irmos aos mais doces, aos mais salgados, que é isso que muitas vezes procuramos, ou aos mais crocantes, não é? Precisamente. E quem quer correr atrás do prejuízo, quem até agora não tinha uma alimentação assim tão saudável, não comia assim tanta fruta, tantos legumes, por exemplo, é uma das questões que aparece muito, pode habituar-se a fazer essa ingestão a partir de agora? É possível que isso aconteça até de uma forma gradual? Sempre possível, precisamente, gradualmente. Nós temos que adaptar o nosso organismo, o nosso trato gastrointestinal às nossas mudanças, não é? Uma pessoa que não comia fibras, não é? Que não consumia fruta, legumes, sopa, etc. Portanto, de repente, também não pode começar a consumir imenso, não é? Portanto, vai ter que respeitar o seu intestino, etc. E, portanto, ir gradualmente e, claro que sim, pouco tempo depois notará mais energia, menor inflamação, portanto, respira melhor, portanto, acaba por sentir, pouco tempo depois, normalmente 15, 20 dias depois de começar uma alimentação mais saudável, vai com certeza sentir melhorias na sua condição física. Outras sim. questões, com 2 refeições em particular. Pequeno almoço, sim, muito importante. Muito importante. E a ceia? A ceia, lá está, é discutível. A ceia é discutível. Mas, dependendo da fase da vida, a ceia poderá vir a ser interessante. Isto, claro, para alguém que não faça jejum intermitente. Fazendo jejum intermitente, a situação é completamente diferente. A situação é completamente diferente. Mas o pequeno almoço, sim, o pequeno almoço é fundamental, sobretudo se iremos a falar no caso da criança e do jovem adulto, de alimentar, não é? Uma boa fonte de hidratos de carbono, de preferência com índice glicémico mais baixo, portanto, não estamos a falar de bolinhos e de croissants e de pastéis, não, estamos a falar de um pãozinho de mistura ou de centeio, com ou sem glúten, dependendo da condição intestinal da pessoa, da sensibilidade, depois com uma proteína, que pode ser ovo, pode ser queijo magro, para quem gosta de fiambre de peru ou de frango, azeite, é uma coisa que os espanhóis usam imenso, e por que não colocar azeite no pão, juntar ao queijo fresco, fazer uns ovinhos com pouca gordura, fantástico. Depois poderá adicionar o leite, se não for intolerante, claro, ou um derivado do leite, ou até, uma vez que já tem a proteína com o pão, já poderá beber café, chá, cevada, o que entender. E no caso da ceia? E fruta, não esquecer a fruta. A fruta, claro. No caso da ceia, se estivermos a falar num plano de emagrecimento, na minha opinião, será mais vantajoso um consumo um bocadinho mais proteico, uma proteína magra, à ceia. Se for uma situação em que a pessoa realmente chegue tarde a casa ou que se vá deitar tarde, a ceia sim é importante, e aí poderá comer ou não mais quantidade, mais volume alimentar. Mas lá está, há pessoas que saltam a ceia, há pessoas que comem a ceia, tudo depende também da hora de deitar, não é? Claro. Se deitarem cedo, a ceia deixará de ser. Fazer sentido. A doutora já falou aqui de uma questão importante que tem a ver com o jejum, não é? Agora fala-se muito do jejum e há aqui algumas questões também quanto a esta matéria que são importantes de esclarecer, não é? É discutível, ainda é discutível. Sim. Mas, por exemplo, no caso de mulheres em idade mais avançada, acredita-se que o jejum poderá ajudar, no fundo, o corpo a desinflamar um bocadinho, mas não estamos a falar de jejuns extremistas, estamos a falar de um jejum intermitente, uma vez por semana, máximo 2 para quem já estiver habituada, e é mais simples de fazer do que muitos imaginam. Portanto, é uma questão de jantar às 7, comer depois às 10 da manhã e continuar o dia normalmente. Mas lá está, não é o jejum intermitente que vai emagrecer uma pessoa. Cuidado, o que emagrece uma pessoa é realmente a ingestão calórica do dia e o déficit calórico relativamente ao gasto energético, não é? Portanto, não é pelo jejum intermitente que vamos emagrecer. Portanto, cuidado. Não, é apenas uma opção alimentar tão, digamos, boa ou... pronto. Como outra. Sim. Doutora, e falamos do dia da alimentação saudável, mas também da cozinha, saudável. São diferentes conceitos, com diferentes também dinâmicas no nosso dia-a-dia, pergunto-lhe? Sim, no caso da cozinha saudável, o que nós pretendemos é, no fundo, uma confecção saudável. Isto porquê? Porque são várias as pessoas que utilizam o refogado, não é? Ou os legumes salteados, acreditando que estão a fazer algo saudável e, na verdade, muitas vezes estão a fritar os alimentos. Okay. Portanto, a cozinha saudável defende o consumo de grelhados, de cozidos, de estofados em cru, de assados com pouca gordura, porque muitas vezes, a assar um alimento estamos a fritá-lo,
porque temos gordura, ou ao saltear legumes também estamos a fritar. Portanto, é muito mais saudável cozer os legumes e depois, à parte, temperá-los com azeite e alho, até aquecer, se for necessário, um bocadinho, mas não deixar a gordura ferver, isso sim, para que não frite. Isso é uma última questão, porque nos últimos tempos, e às vezes quando se fazem estudos e análises de algumas doenças, percebemos que a alimentação pode ser uma das consequências para o aparecimento dessa mesma doença. Há aqui também essa mensagem importante neste dia da alimentação, de que não estamos a falar de uma alimentação saudável só para atingir objetivos de emagrecimento ou até de engordar. Há aqui uma questão de estilo de vida para uma vida efetivamente mais saudável. Claro que sim, claro que sim. A alimentação, no fundo, quando é saudável, previne o aparecimento de imensas doenças, nomeadamente as dislipidémias, portanto, doenças relacionadas com o aumento do mau colesterol, redução do bom colesterol, a diabetes, as doenças cardiovasculares, respiratórias, cardiorrespiratórias, até osteoarticulares, inflamatórias. Portanto, há todo um conjunto de doenças que nós conseguimos prevenir através da alimentação, não é? Sem dúvida. E são dicas muito úteis que aqui nos deixa. Doutora, muito obrigada por ter estado connosco. Foi um gosto recebê-la. Até à próxima. Prazer foi meu.